Annyeonghaseyo, Frank Ipni da Drameiras. Bem-vindas ao canal. E esse é mais um conteúdo, rapaz, que você vai gostar pra caramba. Então, desde já, muito obrigado pela sua presença, o comentário que você vai deixar e, obviamente, o like também, que vai ajudar pra caramba a fazer esse conteúdo e esse canal alcançar ainda mais dorameiras ou drameiras por aí afora, tá bom? Desde já, ó, obrigado de verdade, estou muito feliz com isso e vamos que vamos, porque a ideia aqui é fazer esse canal crescer ainda mais e eu tenho certeza que sim, tá bom? Espero que você goste do conteúdo, espero que você goste da forma como que eu conduzo também o conteúdo e vamos lá, porque esse aqui é um conteúdo gravado e eu vou estar trazendo algumas coisas interessantes a partir de agora, tá? No conteúdo gravado. Então, vão ser vídeos como esse que vocês vão ver agora, né? E ali tipo mistério e tudo mais, entre outros vídeos aí interessantes, tá bom? Pode ter certeza, eu vou abrir também uma playlist nova aqui no canal chamada Crime Coreano, tá? Onde são os crimes que aconteceram lá na Coreia do Sul, beleza? Então, desde já, obrigado pra caramba a todos vocês estarem aqui me dando essa atenção. Não esqueça de comentar, isso ajuda demais e obviamente deixar o like também. E se você gostar do conteúdo e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você curtir a forma como que eu conduzo aqui, beleza? Vamos lá? Ó, aqui eu estou no canal Poulando em Português, tá? Eu não conheço o canal, estou conhecendo agora. Nunca ouvi falar, na verdade. Então, vamos lá, vamos ver do que se trata exatamente. Ó, através desse canal, eu estou trazendo aqui o vídeo Os Meninos Sapo. Enfim, não entendi o meio de coisa não. Procuraram por eles durante 11 anos e a resposta estava ali na montanha. Rapaz, esse vídeo tem 2 semanas, vamos ver o que se trata. Advertência: esse vídeo contém descrições e trechos violentos e situações que podem resultar em perturbadoras, no caso sensíveis perturbações para algumas pessoas. Se recomenda na descrição. Vamos lá. Em 26 de março de 1991, É dublagem automática, por isso que vai ficar meio estranho, mas vai dar pra gente entender. crianças do ensino fundamental saíram de seu bairro em Daegu, Coreia do Sul, para procurar ovos de salamandra em uma montanha próxima, Girinos, tá? Os famosos girinos. mas nunca voltaram. Durante 11 anos, suas famílias e todo o país os procuraram sem parar. A busca se tornou uma das maiores da história da Coreia do Sul, até Caramba. que finalmente seus restos foram encontrados enterrados juntos no mesmo monte Hwaryong, a poucos quilômetros de suas casas. Caramba. A versão inicial falava de um possível acidente por hipotermia, mas as evidências forenses acabaram apontando para um homicídio. Esta é a história dos meninos sapo. É dublagem automática, gente. Desculpa aí. Ó, que bonito. É muito bonito isso aqui, né? Lembra um pouco Nova York. Nova York tem uma parada dessa, né? Que é aquele parque gigante que eles têm lá em Nova York. É gigante mesmo aquele parque. Ah, que bonito. O verde no meio da selva de pedra, né, gente? Bonito pra caramba. Na manhã de 26 de março de 1991, em Daegu, uma das cidades mais importantes da Coreia do Sul, o dia amanheceu com um clima bastante frio, com temperaturas muito baixas que oscilavam em torno de 3 graus. Nesse dia não havia aulas, porque estavam sendo realizadas as primeiras eleições locais. Ah, Depois de 30 anos, o país voltava a celebrar isso, já que estava em seu processo de democratização, porque tinham passado por uma ditadura. E pela importância desse acontecimento, o governo declarou feriado nacional. Enquanto muitos adultos iam votar, as crianças aproveitavam o dia livre para brincar fora de casa. ou seja, independente do país, né? É sempre uma coisa de oportunidade, né? Teve oportunidade, alguém de mente, né? Mente maligna se aproveitou da oportunidade de ver as crianças ali sozinhas e fez o que fez. No distrito de Dalsu, na região de Songsu, em Daegu,
viviam 5 crianças que estudavam na escola primária Songsu. Naquela manhã, eles saíram de casa em direção ao monte Hwaryong para procurar ovos de salamandra. Era uma montanha localizada bem perto do bairro deles. Não era um lugar isolado, nem uma mata isolada. Era um lugar que todos conheciam, e as crianças costumavam vê-lo como um lugar para explorar, brincar perto dos riachos ou passar o tempo durante as tardes livres. Ficava perto o suficiente para que pudessem chegar andando de suas casas, e justamente por isso quase ninguém o considerava perigoso. Enquanto isso, no resto do país, a atenção estava voltada para as eleições. O dia tinha um significado especial para milhões de pessoas. De qualquer forma, nas casas de Songsu, as preocupações eram muito mais simples. Que as crianças voltassem a tempo para o almoço e que aproveitassem o dia sem se meterem em problemas. Ninguém imaginava que aquela manhã marcaria o início de um dos casos mais impactantes e misteriosos da história da Coreia do Sul. Um caso que, mais de 3 décadas depois, continua sem uma resposta definitiva. Pô, até hoje não tem? Que isso? O plano das crianças. Para aqueles 5 meninos, aquele feriado significava uma única coisa. Um dia inteiro sem aulas. Como quando éramos crianças e brincar, pular, correr. aproveitávamos o feriado. Eles eram da mesma escola primária, todos vizinhos do mesmo bairro, tinham entre 9 e 13 anos e se reuniram em frente à casa de um deles para passar a manhã brincando. Finalmente, eles foram para o monte Hwaryong. Eles conheciam a região, não era a primeira vez que iam, e suas famílias não viam nada de estranho nessas excursões. No caso, o monte é esse aqui, né? Tá até anotando aqui, ó. Meio que mostrando aqui. É esse monte aqui. O plano para aquela manhã era simples: passar o dia no monte Hwaryong. Algumas versões dizem que procurariam ovos de salamandra. Ovos de sapo, no caso, girinos. Outras também mencionam que eles iam procurar rãs. Mas todas concordam que eles iam explorar os riachos, se divertir como qualquer grupo de crianças. Antes de sair, eles levaram alguns recipientes de metal para guardar o que encontrassem. E também levaram varas que costumavam usar enquanto caminhavam pelas trilhas. Para eles, era mais uma aventura, porque iam percorrer o monte, explorar áreas novas e competir entre amigos para ver quem encontrava mais ovos ou quem descobria o melhor lugar perto da água. Assim como brincávamos antes de existirem os telefones e a internet. Quando eu morava numa área aqui do Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e tinha uma área ali que era uma área de muita mata, né? Onde eu morava lá com os meus tios e tal, e meus primos. E sempre que era época a gente ia caçar, né? Não girino, a gente caçava rã. Às vezes encontrava vários girinos também, né? E caçava rã. Pô, era maneiro, mano. Era maneiro caçar rã. Era engraçado que tinha que caçar à noite, né? Com a lanterninha fraca. Era legal pra caramba. Era bem maneiro. Só que o cheiro é muito ruim, cara. Até hoje eu lembro um cheiro meio, sei lá, meio salgado, meio lodoso. Não dá pra explicar direito. Mas era divertido fazer essas paradas, era bem engraçado, cara. E carne de rã é muito boa. Boa, eu comia direto por lá. Não parecia uma atividade perigosa. Na verdade, para muitas crianças do bairro, o Monte Hwaryong era uma área de brincadeiras, um lugar conhecido, perto de suas casas e para onde já tinham ido em outras ocasiões. Ocasiões sem que nada fora do normal acontecesse. Mas essa foi a última vez que os viram. Algumas testemunhas lembraram de tê-los visto caminhando pelos arredores do bairro. Eles estavam conversando, também estavam rindo. As horas passaram, mas nenhum deles voltou para casa. No começo, as famílias não acharam que fosse algo grave, porque eles tinham saído para brincar de manhã e o normal era que voltassem para casa para almoçar, ou, no máximo, um pouco antes de anoitecer. Nas primeiras horas, os pais acharam que eles só tinham se distraído mais do que o previsto, mas, à medida que a tarde passava, começaram a se preocupar porque os meninos não apareciam. Ninguém os tinha visto voltar para o bairro e também não havia notícias de que estivessem na casa de algum amigo ou parente. Também havia um detalhe que aumentava a preocupação das famílias na tarde do desaparecimento. As crianças tinham aula de taekwondo. Era uma atividade... É taekwondo.
que se fala, não taekwondo, tá errado. É taekwondo, taekwondo, tá? Taekwondo. É como se fosse falar o sobrenome, sei lá, Yujin Tai, né? Só que não é Yujin Tai, é Yujin Te, né? Yujin Te. Então é taekwondo. Aprendi com a professora Aileen, cara. Atividade que essas crianças gostavam muito e a qual costumavam ir mesmo em dias especiais. Para seus pais, o fato de não aparecerem na aula não era normal. Ao anoitecer, ao verem que as crianças não voltaram, ficaram mais preocupados. Os pais começaram a procurar por toda a região e, ao não encontrá-los, decidiram pedir ajuda e informaram a polícia que as crianças não voltaram. Então, as autoridades organizaram rapidamente uma busca em massa pelos menores desaparecidos, com a participação de milhares de agentes voluntários e cães farejadores. Aqui se faz uma observação interessante, que eles não mencionaram para a família esperar 24 horas, né? Normalmente, felizmente, a gente vê muito isso. Ah, não, a gente tem que esperar 24 horas e tal. Sendo que isso não existe, nunca existiu, né? Tanto para criança, adolescente e idoso. Isso não existiu, nunca. Né? Infelizmente, vez ou outra a gente ouve, ah, tem que esperar 24 horas para não, não tem. Não tem. E aqui não foi diferente, bem interessante até. Mas não foi encontrado nenhum rastro deles. O que começou como uma brincadeira em um feriado de eleições locais virou em poucas horas um desaparecimento múltiplo que as autoridades não podiam mais tratar como algo menor. Cara, quem eram as crianças? Antes de continuar com o caso, é preciso parar um momento para entender quem eram realmente as vítimas. Porque, por trás do nome coletivo das crianças, Han. Tenho que dizer que soa meio estranho, mas foi assim que chamaram esse caso. Havia 5 garotos com famílias, amigos e uma vida que foi interrompida de forma... Ah, por isso que tá aqui, os meninos sapo, né? Que no caso poderia ser... Aqui, ó. Tá escrito aqui, os meninos sapo, só que na verdade não é essa. Pode ser os meninos Han, né? Que vem do sobrenome. Aí foi traduzido pro sapo, meu Deus. Que terrível. Repentina. Os 5 eram alunos da escola primária Songsu, localizada no distrito de Dalseo. Na cidade de Daegu, eles moravam no mesmo bairro e se conheciam há anos. Seus nomes eram Woo Chol-won, de 13 anos, Jo Ho-yeon, de 12, Kim Jong-gyu, de 11, Park Chan-in, de 10, e Kim Jong-sik, de 9. Eles tinham... Aí a gente lê assim, que chato. Não, a gente lê assim, ó. Jo Ho-yeon, Kim Jong-gyu, Park Chan-in, Kim Jong-sik, tá? Shik e Woo Chol-won, tá? Entre 9 e 13 anos, uma diferença de idade suficiente para que alguns exercessem certa liderança dentro do grupo, enquanto os mais novos seguiam os mais velhos em seus jogos e aventuras. Os 5 meninos eram muito próximos, passavam a maior parte do tempo juntos e suas famílias os viam como um grupo inseparável, quase como irmãos. Como muitas crianças da sua idade, eles compartilhavam a escola, os caminhos do bairro, os parques, as casas dos amigos e as pequenas excursões que organizavam durante os dias livres. Caramba. Como em muitos casos assim, especialmente na Ásia, pois já vimos isso antes. Não se conhecem publicamente muitos detalhes sobre a personalidade ou a vida familiar das crianças. Isso sempre acontece em casos asiáticos. Grande parte das informações pessoais nunca foi divulgada, tanto por respeito aos seus entes queridos, quanto porque a atenção pública se concentrou principalmente no desaparecimento e na investigação posterior. E eu acho isso até legal, porque é uma coisa que você vê que eles não é que eles não se importam em divulgar informações, mas eles têm esse respeito, né, em não divulgar coisas dos familiares, né? Isso eu acho bem legal. O que sabemos é que eram crianças acostumadas à vida no bairro e a brincar ao ar livre com os amigos. Gostavam de explorar as trilhas próximas, percorrer riachos, passar tempo juntos e procurar ovos de salamandra. Isso fazia parte das atividades habituais de muitas crianças da região. Todos eram amigos de Kim Tae-ryong
que era outro garoto que também aparece no caso porque esteve com eles naquela manhã. Naquela manhã de 26 de março de 1991, Kim estava brincando com os outros meninos e também ia explorar a montanha com seus amigos. Mas, quando já estavam se organizando para sair, sua mãe o chamou para voltar para casa e terminar o café da manhã. Ele então obedeceu. Disse a eles que tentaria se reunir com eles mais tarde na montanha, mas por causa disso acabou se separando do grupo. Caraca. Disse que tentaria se reunir com eles mais tarde na montanha, mas por diferentes circunstâncias nunca chegou a fazê-lo, felizmente. Felizmente. Quem iria imaginar que um chamado para terminar o café da manhã faria a diferença entre voltar para casa no final do dia ou se tornar uma das vítimas de um dos casos mais misteriosos da história da Coreia do Sul? Caraca, maluco, que sorte, hein? Além de ser o único menino do grupo que não desapareceu, Kim se tornou uma das poucas pessoas que podia descrever como o grupo se formou naquela manhã e o que aconteceu nos momentos anteriores à excursão. Todos eles eram garotos de famílias trabalhadoras que levavam uma vida completamente normal no bairro de Songsu. Não se tratava de crianças que tivessem fugido de casa, nem de garotos envolvidos em situações problemáticas. Não eram problemáticos. Também não era uma excursão extrema em um lugar remoto. Com o passar dos anos, os nomes dos 5 meninos deixaram de ser conhecidos apenas por suas famílias e vizinhos para se tornarem uma referência inevitável quando se fala de desaparecimentos infantis e crimes não resolvidos na Coreia do Sul. Poxa vida. Suas histórias aparecem em documentários, reportagens... Olha, caraca, que legal. Eu vou procurar esse filme. De 2011. É com o Ryu Serion. Pô, eu gosto muito desse ator, cara. O Ryu Serion. Ele é muito legal. Ih, esse aqui também, ó. Aliás, todos que estão aqui, todos eles. Mas o Ryu Serion, ele se destaca bastante. Caraca, esse filme aqui eu não faço ideia que filme é. Mas parece ser bem antigo, né? Vou procurar esse filme do Ryu Serion. Já que falo do caso, né? Livros e análises criminológicas que tentam entender o que aconteceu naquele dia de março de 1990. Mas além do inquérito policial e das teorias que surgiram com o tempo, é importante lembrar que eles não eram personagens de uma história de mistério. Eram crianças reais, com famílias, amigos e também com sonhos. Caramba. Trágico, hein? A investigação. Inicialmente, as autoridades acreditaram que as crianças apenas se perderam no mato. A explicação parecia lógica. Eles tinham saído para explorar uma área natural, a noite estava se aproximando e talvez tivessem se desorientado entre as trilhas. Por isso, nas primeiras horas da investigação, o foco foi na busca por 5 meninos perdidos e não na possibilidade de um crime. As horas passavam e não aparecia nenhum sinal deles. Ninguém os tinha visto e não surgia nenhuma pista que ajudasse a entender onde eles estavam. Essa excursão começou a ser vista de outra maneira. Algumas teorias começaram a surgir. Uma delas era que as crianças tinham decidido fugir voluntariamente como uma aventura. Nossa. Nesses primeiros dias e semanas, não foram encontradas roupas, objetos pessoais, nem qualquer sinal que indicasse o que havia acontecido com as crianças. Então foram levados para algum lugar. Com o passar dos dias, a preocupação se espalhou muito além das famílias. O caso começou a receber enorme atenção em toda a Coreia do Sul. E os 5 desaparecidos passaram a ser conhecidos como os Meninos Han, um nome que surgiu porque se acreditava que eles tinham ido ao monte com a intenção de procurar Hans. A mídia acompanhou a história de Que nome estranho para dar pro caso. perto. Na televisão eram exibidas imagens das operações de busca, entrevistas com os familiares e apelos à população para que fornecessem qualquer informação que pudesse ajudar a encontrá-los. O desaparecimento dos meninos se tornou um assunto comentado em todo o país. A busca foi ficando cada vez maior até se tornar uma das maiores que o país já tinha vivido. Isso aqui acho que são 4.200 won, né? 4.200 mil, ou 4.200.000 wons, eu acho, de recompensa, né? Quanto será que é 4.200.000 wons? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quanto é.
Oráculo. Boa tarde pra todo mundo que tá chegando Não, aqui no canal calma. Faca Sem Filtro. Ah, perdão. Vou segurar o ímpeto. Diga. Beleza. Eu quero saber quanto é, em reais, 4.200.000 wons em 1990. Só um segundinho. Hum, ok, I'm checking. Olha, se for só a conversão pela cotação atual, 4.200.000 wons sul-coreanos dariam algo em torno de R$ 14.500 hoje, variando um pouco, conforme o câmbio. Se a sua intenção for o poder de compra corrigido desde 1990, aí é outra conta. Não, eu quero E eu saber posso o valor estimar na época. Na época, em 1990, quanto era 4.200.000 wons para reais? certo, deixa eu ver isso. Entendi. Você está perguntando quanto valia 4.200.000 wons em moeda brasileira da época, né? Isso. Para eu converter direitinho, você lembra o mês de 1990? Porque a taxa variava bastante naquela época, especialmente no Brasil. Não, pode julgar como o ano mesmo. Certo, vou usar o ano como referência. Em 1990, 4.200.000 wons dariam cerca de 405 mil cruzeiros, valor aproximado da época. E em reais isso ficaria? Deixa eu conferir. Não tem uma conversão direta confiável de cruzeiros de 1990 para reais, porque o Brasil passou por várias mudanças de moeda e hiperinflação. Tudo bem, Se por o alto, objetivo for, quanto dá? sim, só um segundinho, por alto, aquela quantia de 1990 equivaleria a algo entre 14 e 15 mil reais em valor equivalente hoje, pela taxa de câmbio atual. Ok. Ok? Interessante, hein? Interessante essa parada. Maneiro. É, eu acho muito legal pegar essas coisas com a IA, cara. Pô, é legal tirar essas pequenas dúvidas assim, né? Ou seja, esse demora aqui não é nem 4 milhões, aqui deve ser 4.200 wons, mas mesmo assim, eu não acredito que seja só isso não. Mas vamos lá. O governo ofereceu uma recompensa de 42 milhões de wones, que eram 42 milhões de wons. mais de 30 mil dólares na época, para quem pudesse dar informações sobre o paradeiro dos meninos. Dinheiro pacas, hein? E eu fiz a conta à toa. Mas temos que dizer que se passaram meses e, mesmo com uma busca tão grande, nenhuma resposta apareceu. O desaparecimento foi tão grande que não só participaram policiais, soldados e voluntários, mas também pessoas que diziam ter habilidades especiais ou conhecimentos espirituais para encontrar os meninos, Tem algo muito. que sempre costuma acontecer. Tem muito por E lá nesse mesmo. ponto, as famílias já estavam dispostas a ouvir qualquer possibilidade que pudesse ajudá-las a encontrar seus filhos. Apesar de tudo isso, as crianças continuavam desaparecidas e a investigação não conseguia explicar o que realmente havia acontecido naquele dia no Monte Hwaryong. Seus familiares nunca desistiram, não pararam de procurá-los, participaram de campanhas, percorreram diferentes regiões e mantiveram a atenção pública sobre o caso viva durante anos. Depois que as crianças saíram em direção ao Monte Hwaryong, a mãe de Jung-sik viveu um momento que nunca esqueceria. Naquele dia, ela sentiu uma forte dor no peito e uma sensação estranha que não conseguiu explicar, que mais tarde lembraria como um mau pressentimento. Caraca. Dias após o desaparecimento, Pior que isso é coisa de mãe mesmo, né? Quando alguma coisa tá pra acontecer, ela sente mal, alguma parada assim. Intuição, né, de mãe. as famílias começaram a receber ligações. Algumas pessoas exigiam dinheiro, outras só queriam causar dano e muitas acabaram sendo falsas. Desde sempre, sempre houve essa coisa, né? De quando há alguma coisa importante acontecendo, aparecia trote, fake news, que não é de hoje, tá, pessoal? Não é de agora, né? Esse negócio sempre, infelizmente, sempre aconteceu com gente querendo brincar com a situação, sabe? Sem empatia pelo próximo, sempre teve isso. E hoje em dia não é diferente, é até pior, eu acho.
Uma das ligações mais importantes chegou à casa dos avós maternos de Yong-sik. A pessoa que ligou disse estar com as crianças e exigiu muito dinheiro para devolvê-las. A polícia organizou uma vigilância nos trilhos do trem da estação de Daegu, enquanto os pais esperavam por perto com a esperança de que essa pista pudesse levá-los até seus filhos. Mas, depois de várias horas, ninguém apareceu. Com o passar dos dias, continuaram chegando mais ligações. Entre elas, houve uma que voltou a reacender a esperança da família de Jung-sik. Uma pessoa afirmou ser o menino e falou brevemente com sua mãe antes de encerrar a ligação. E a mãe achou que reconheceu aquela voz. Como havia uma gravação de Yong-sik cantando antes de desaparecer, os investigadores encontraram semelhanças entre as duas vozes. No entanto, a análise feita por um especialista não conseguiu confirmar que realmente se tratava do menino. A gravação era curta demais para se chegar a uma conclusão, mas os pais continuavam procurando por conta própria. No caso, ele deve ter tentado investigar pelo timbre de voz, né? Só que como era o curto demais, o tempo ele não conseguiu identificar se era ou não, né? Curioso isso. Eles deixaram os empregos, compraram uma caminhonete e fizeram fotos e panfletos com informações dos filhos. Caramba. E durante meses, eles percorreram diferentes lugares do país, como estações de trem, terminais de ônibus e áreas movimentadas, entregando folhetos e pedindo ajuda. Caraca. O objetivo deles era simples: encontrar alguém que pudesse dar uma pista que os aproximasse dos filhos. O caminhão. Depois de 3 anos viajando pelo país, sem obter respostas, 3 anos. os pais voltaram para suas casas. A busca ficou novamente nas mãos da polícia, embora eles nunca tenham deixado de esperar que algum dia aparecesse uma resposta. 5 anos após o desaparecimento, uma pessoa afirmou ter descoberto quem era o responsável pelo caso. Dizia ter estudado psicologia nos Estados Unidos e ter investigado o desaparecimento por vários anos, Eita. por conta própria. Sua teoria apontava o pai de John Sitch como o responsável pelo desaparecimento. Por que o A pai? polícia decidiu investigar essa possibilidade e realizou escavações na residência da família para buscar algumas evidências, mas não encontraram nada que confirmasse essa versão. Que isso? Por isso, mais tarde, essa pessoa foi punida por fazer acusações falsas. Nossa. Para os pais, cada ligação, cada pista e cada nova informação representava uma possibilidade de encontrar seus filhos. Enquanto a da investigação continuava aberta, a polícia naquela época estava analisando pistas. Eles também estavam atendendo ligações de possíveis testemunhas e investigando supostos avistamentos das crianças em diferentes pontos do país. Nenhuma dessas linhas de investigação levou a uma resposta clara, porque chegaram a receber mais de 550 pistas falsas e ligações que não levavam a lugar nenhum. Terrível, hein? Algum tempo depois, no ano de 2002, aconteceu um episódio bastante curioso. Um homem fez uma ligação anônima para um meio de comunicação e afirmou que os restos das crianças poderiam ser encontrados no Monte Warion. E Naquele momento, o aviso não parecia muito diferente de outras pistas recebidas ao longo dos anos, mas, dessa vez, a situação seria diferente. Pouco depois, aquela ligação ganharia uma importância inesperada quando ocorreu uma descoberta que mudaria completamente o rumo do caso. Isso aconteceu 11 anos após o desaparecimento, em 26 de setembro de 2002. cara, a família sofreu por 11 anos, mano. O desaparecimento. Quando um Isso me lembra até o caso da Priscila Belfort, né? Que até hoje ainda se mantém desaparecida, né? homem que estava colhendo bolotas no Monte Warion encontrou várias peças de roupa e calçados infantis. Entre a vegetação, ele também encontrou alguns ossos e considerou isso estranho, então entrou em contato com as autoridades. Nossa. Quando a polícia chegou ao local e começou uma inspeção mais detalhada, encontrou algo muito mais impactante: vários restos ósseos humanos. Com o avanço dos trabalhos de recuperação e análise, a pior notícia possível foi confirmada. Os esqueletos pertenciam a 5 crianças desaparecidas em março de 1991.
Poxa Os vida. restos foram encontrados juntos em uma área do mato que não ficava longe do bairro onde esses meninos moravam. E esse Nossa. detalhe chamou muita atenção, Ué, porque durante anos as autoridades haviam garantido que tinham vasculhado a área em inúmeras ocasiões. garantido. Se as crianças ou os restos das crianças estavam lá, como era possível que ninguém os tivesse encontrado antes? O que durante 11 anos tinha sido um caso de desaparecimento sem pistas se transformou de repente em uma investigação muito mais complexa. Ou seja, ela foi incapaz, então, a investigação da época, né? Porque. Mas será que colocaram ali também? Agora já não se tratava mais de encontrar as crianças. A pergunta agora era outra. O que tinha acontecido com eles naquela montanha e por que ninguém tinha encontrado seus restos por mais de uma década? As hipóteses. Uma vez encontrados os restos, a grande pergunta passou a ser o que realmente tinha acontecido com eles. E assim foram surgindo diferentes hipóteses sobre o caso. Hipótese 1. Morte acidental por hipotermia. No Mas primeiro momento, as autoridades apresentaram uma explicação que parecia muito simples: que os 5 se perderam na montanha. Eles ficaram desorientados quando anoiteceu e morreram de hipotermia devido ao frio enquanto tentavam permanecer juntos por um tempo. Essa foi uma das principais hipóteses consideradas pela investigação. Mas essa explicação não convenceu a todos, muito menos as famílias, que tinham muitas dúvidas sobre alguns indícios de como eles foram encontrados. As crianças estavam juntas, estavam nuas, com suas roupas amarradas e perto delas havia algumas cápsulas de bala. Isso fazia pensar que não foi uma morte natural. E com o tempo, vários especialistas também começaram a questionar isso por causa Putz, das roupas amarradas com nós. A polícia ela caralho. interpretou isso como uma possível reação à hipotermia, na qual as pessoas tentam se cobrir para conservar o calor. Eles também apontaram que esse tipo de comportamento, ao fazer os nós, poderia ser explicado como uma resposta confusa ou desorientada causada pelo frio extremo. Mas, nas investigações dizem que parecia um nó usado em ambientes industriais. Isso quer dizer Que que o não foram as tipo de crianças. nó, a forma como as mangas estavam amarradas, lembrava nós típicos de trabalho usados por adultos em tarefas como prender cargas, cordas, arneses, entre outras funções. Então, isso não batia com a resposta dada pela polícia, que para eles foi algo feito por uma criança. Para Que droga. muitos, era difícil acreditar que 5 crianças desaparecessem tão perto de suas casas. Elas Ou seja, podem ter feito o quê? Pegaram as crianças, não quero nem pensar, enfim. E esperaram a poeira baixar. Depois que a poeira baixou, viu que tava tudo tranquilo lá, jogou as crianças ali e deixou. Pra alguém encontrar e tal. Só que aí passou o tempo, ninguém voltou naquele ponto. Nossa, mas é estranho, né? Ninguém passar naquele ponto por 11 anos, cara. Nossa, que estranho. ficaram sem ser encontradas por 11 anos, e que tudo pudesse ser explicado apenas pelo fato de terem se perdido na montanha. Além disso, as crianças conheciam a região, já tinham ido muitas vezes àquele lugar. E para ser honesto, essa explicação não faz muito sentido para mim. Não faz também não Outro pra mim, não. detalhe que chamou a atenção foi que os ossos não estavam simplesmente sobre a superfície. Eles tinham sido cobertos com terra Com e terra. folhas em uma espécie de cova rasa na encosta do morro. Isso fez os investigadores pensarem que alguém havia intervindo para escondê-los depois da morte. Não era uma sepultura preparada de forma formal, mas Às o pressas. suficiente para que os restos ficassem escondidos por 11 anos. Quanto à forma como os esqueletos estavam distribuídos, Ah, mesmo assim é muito estranho, cara. Se o negócio era raso, significa que fedeu. E ninguém sentiu o odor, cara. Em momento nenhum. Nem mesmo as aves, né? Os abutres. Ninguém notou nada disso. Corvo. Sei lá. Muito estranho, cara.
distribuídos não coincidiam com o que normalmente se esperaria de um grupo de crianças que tivesse morrido de frio enquanto tentava se manter unido para sobreviver. Não, À possível. medida que as análises forenses avançavam, começaram a surgir novas perguntas. Alguns detalhes observados nos restos ósseos não pareciam se encaixar com uma simples morte por hipotermia. E, pouco a pouco, a possibilidade de que algo mais tivesse acontecido começou a tomar forma. Os legistas chegaram a uma conclusão muito mais terrível. As crianças não pareciam ter morrido por causas naturais, nem por um simples acidente. As lesões observadas em vários dos restos apontavam para uma morte violenta. E alguns Caralho. especialistas chegaram a afirmar que eles haviam sido golpeados antes de morrer. Caraca. Hipótese 2. Morte em campo de tiro. Uma equipe de especialistas da Universidade Nacional de Kyong-Puk examinou os restos ósseos das crianças e apresentou suas conclusões em novembro de 2002. Segundo os especialistas, vários dos crânios apresentavam lesões que não se Nossa. encaixavam facilmente com uma morte acidental Caraca, mano. Será que essas crianças foram alvejadas, mano? Por engano? na montanha. Em 3 deles, foram observadas fraturas e afundamentos compatíveis com golpes provocados por um objeto contundente. Além disso, em alguns desses ossos, foram detectados indícios que sugeriam que as lesões ocorreram quando as crianças ainda estavam vivas. Então, os especialistas chegaram à conclusão de que provavelmente morreram devido a uma hemorragia interna intracraniana. Um dos meninos tinha uma fratura no braço, era o mais novo. Estamos falando de Kim Jong-sik, de 9 anos. Alguns especialistas consideraram que poderia se tratar de uma lesão defensiva, ou seja, um ferimento Assim, causado ao tentar se proteger de um golpe. Assim. Nas primeiras análises, os peritos indicaram que um dos crânios apresentava 2 perfurações que poderiam ser compatíveis com o impacto de projéteis. Embora o Caraca. passar do tempo tenha dificultado a obtenção de conclusões absolutas e elas pudessem ter sido causadas por outro tipo de arma. Outro detalhe importante foi que encontraram várias balas na área onde os restos foram encontrados. E essa observação abriu caminho para uma nova hipótese sobre o que poderia ter acontecido. Uma das hipóteses Ué, mas ninguém ouviu tiro nenhum? mais comentadas estava relacionada a um campo de tiro militar próximo ao local dos restos encontrados. Putz. Segundo essa hipótese, as crianças poderiam ter chegado até esse setor No caso, foram encontradas aqui. E aqui pra baixo que fica o setor, é isso? Ou é esse campo? Ah, não, é o campo aqui, né? É, não tá tão distante, é verdade. enquanto exploravam o mato. Ao entrarem em área de exercícios de tiro, poderiam ter sido atingidas acidentalmente por disparos. Putz. A hipótese do campo de tiro poderia ser real, porque poucos dias após a descoberta dos restos, em setembro de 2002, surgiu uma testemunha, que afirmou ter ouvido uma confissão relacionada à morte das crianças. Segundo declarou a polícia, enquanto trabalhava em Daegu, ouviu um homem contar que durante o serviço militar dele havia ocorrido um acidente com várias crianças perto de um campo de tiro. Ih, caralho. Também houve pessoas que disseram ter ouvido gritos na montanha naquele dia por volta das 11h30 da manhã e moravam perto do local de prática militar. De acordo com esse relato, os meninos teriam aparecido inesperadamente na área de treinamento, alguns teriam sido feridos por disparos e, posteriormente, os responsáveis teriam tentado encobrir o que aconteceu. E pode ter certeza que de repente eles até realmente se perderam na mata pra chegar àquele ponto ali, né? Um ponto que eles talvez nunca tivessem chegado antes. Puxa vida. A história era extremamente inquietante e difícil de verificar, mas coincidia com uma suspeita que já estava circulando entre investigadores e familiares. A possibilidade de que as crianças tivessem chegado até o campo de tiro militar. Também surgiram relatos de quem conhecia as crianças. Mas eu não sei se na época era possível, mas eu acho que não teria como jogar um tipo um Blue Star ali, alguma coisa assim pra tentar detectar sangue na área, no solo, né? Porque tem como, mesmo que os anos passem, tem como ele ser identificado. Porém é foda, né? Que pode acabar também se misturando a sangue de animal e tal. Então pode acabar sendo indetectável também. Tai Rayong, amigo delas, disse que o grupo frequentemente ia àquela área.
Ah, então eles Outro conheciam. testemunha afirmou tê-los visto naquela manhã e lembrou que eles falavam sobre ir para a área do campo de tiro. Nenhuma dessas declarações provava sozinha o que havia acontecido, Uhum. mas todas apontavam para a mesma direção. Pela primeira vez, existia uma teoria, podemos dizer coerente, que tentava explicar como 5 crianças poderiam ter desaparecido sem Essa é muito mais crível do que a de hipotermia, com certeza. deixar rastros. E por que seus restos acabaram aparecendo tão perto de uma instalação militar? Mas as autoridades militares negaram que houvesse Claro. exercícios de tiro programados naquele dia por causa do feriado nacional. Ainda assim, apesar de todas essas pistas e testemunhos, nunca apareceu uma prova definitiva que permitisse confirmar a teoria do acidente militar ou identificar os responsáveis pelo que aconteceu no Monte Hwaryong. Os cápsulas e projéteis encontrados na área mantinham viva essa suspeita, mas também não surgiram provas suficientes para confirmar que o exército estivesse envolvido ou que ali tivesse ocorrido o fato que tirou a vida dos menores. Mas o pior é que isso também não faz muito sentido, porque por que diabos iam deixar cápsula junto ao corpo das crianças? Ó? Junto ao papel de bala? Não faz muito sentido também. Além disso, a investigação realizada após a escavação dos restos não conseguiu identificar a arma do crime. Depois de 11 anos, muitas das provas que poderiam ter sido fundamentais já haviam se perdido ou se deteriorado com o passar do tempo. E com o passar dos anos, a investigação acumulou teorias, depoimentos e linhas de trabalho, mas nenhuma conseguiu explicar de forma definitiva o que aconteceu no Monte Hwaryong naquele 26 de março de 1991. Sabe o que pode ter acontecido? De repente aconteceu esse acidente, lá no meio da coisa. Pegaram as crianças, esconderam em algum lugar, que já não tinham como fazer nada, né? Ou até de repente até mesmo enterraram em algum lugar. E devido a para esconder, né, o que tinha sido feito, mas devido à dor, né, de ver os pais aí em agonia, isso aquilo, decidiram colocar eles em outro lugar, né, para que pudessem ser achados e dar um funeral adequado. Mas pô, cara, terrível, sei lá, mano, terrível. O caso dos meninos Han continuava tendo algo em comum com o dia do seu desaparecimento. Que nome terrível para dar para esse caso, meninos. Ou seja, seguia cercado de perguntas sem respostas. O caso sem solução, né? Depois que os legistas concluíram que os meninos haviam sido assassinados, a polícia de Daegu decidiu reabrir o caso e tratá-lo definitivamente como um homicídio. A partir das lesões encontradas nos crânios, os especialistas consideraram que alguns ferimentos poderiam ter sido causados por uma chave de fenda ou outra ferramenta semelhante. Caramba! E com essa informação, a polícia ampliou a investigação e começou a revisar pessoas que, por seu trabalho ou atividades, utilizavam esse tipo de ferramenta. Entre as pessoas investigadas estavam alguns mendigos da região, pescadores com comportamento que havia despertado suspeitas e pessoas que se dedicavam a coletar ou vender salamandras. No entanto, nenhuma dessas linhas de investigação permitiu identificar o responsável. Os especialistas também concluíram que a posição dos restos era compatível com um enterro realizado de forma intencional, para ocultar os corpos. Por outro lado, um dos legistas explicou que nas lesões dos crânios não foram encontrados vestígios de metais, como por exemplo chumbo. Ué. Portanto, pode-se descartar que esses buracos tenham sido provocados por disparos de arma de fogo. Eita. À medida que a investigação avançava, a polícia também tentou responder a uma pergunta fundamental. Quem poderia ter feito algo assim? Nossa, cara. E a verdade é que nunca se encontrou uma resposta clara. Que De acordo doideira. com as conclusões conhecidas, os investigadores consideravam pouco provável que tivesse sido um crime cuidadosamente planejado. Para eles, era difícil encontrar um motivo que justificasse a preparação de um assassinato contra 5 crianças do mesmo bairro. Além disso, o tipo de lesões observadas em vários dos crânios parecia sugerir uma agressão extremamente violenta e descontrolada, mais do que uma execução meticulosamente organizada.
Por essa razão, uma das teorias consideradas pela polícia foi que o responsável teria agido impulsivamente em meio a um episódio de raiva ou perda de controle. Chegou-se até a pensar que o autor poderia ter sido uma pessoa com sérios problemas de conduta ou de personalidade. Alguém que reagiu de forma violenta diante de uma situação específica e acabou provocando essa tragédia. Não, mesmo assim ainda é estranho, porque ele teria pego os 5 ao mesmo tempo? Não, eu acho que a primeira coisa que acontecesse ali, elas sairiam correndo e iriam tentar invadir, né? De susto, de medo. Tá estranho isso ainda. Os investigadores também exploraram outras possibilidades, entre elas a ideia de que as crianças poderiam ter tido algum tipo de confronto com alguns adolescentes do ensino médio, porque havia uma escola de ensino médio perto de onde os corpos foram encontrados. Mas nenhuma dessas linhas de Tanta coisa perto, né? Escola, campo de tiro. investigação trouxe provas suficientes para apontar uma pessoa específica ou grupos de pessoas. E esse é talvez o aspecto mais desesperador desse caso. Depois de décadas de investigações, milhares de horas de trabalho policial, inúmeros depoimentos e várias reaberturas do caso, ainda não existe uma pista capaz de apontar com certeza quem matou os 5 meninos sapo. Naquela época, a lei da Coreia do Sul estabelecia um prazo de 15 anos para poder julgar um homicídio. Esse prazo venceu no ano de 2006, sem que a polícia pudesse identificar a pessoa ou as pessoas responsáveis pelo crime. Caramba. Anos depois, em 2015, essa lei mudou. A Coreia do Sul eliminou a prescrição para os casos de assassinato. Por isso, esse tipo de crime pode ser investigado e julgado Sempre. independentemente do tempo decorrido. Que legal. Mesmo assim, essa mudança não resolveu o caso dos meninos sapo, porque nunca conseguiram identificar o responsável. Com o passar dos anos, os restos dos 5 meninos foram cremados e suas cinzas foram espalhadas no rio Nakdong, cumprindo o desejo de suas famílias de que, pelo menos simbolicamente, eles pudessem viajar pelo mundo seguindo o curso da água. Mas houve algo que decidiram conservar: os crânios. As famílias os entregaram como evidência, caso algum dia surgisse uma nova pista ou uma tecnologia mais avançada. Que pena, A né? investigação pudesse continuar. Já se passaram mais de 3 décadas desde o desaparecimento das 5 crianças. Hoje, não há mais dúvidas de que foram vítimas de um homicídio. Mas ainda Mas é estranho, né? Por que fariam isso, cara? E o outro, o que eu acho estranho também, é que se fosse uma pessoa só, ia pegar no máximo ali 2 crianças e olha lá, né? As outras 3 iam correr. Ou será que as outras 3 ali foram pra cima também, tentando chutar, morder, gritar, fazer o que, sei lá o que, e acabaram sendo golpeadas e tal? Porque, sei lá, as 5, cara. Ou pode ter sido mais de uma pessoa também, né? Mas é estranho. É estranho. E triste também, né? Um caso triste. ninguém foi acusado pelo crime. E não existe uma explicação definitiva sobre o que aconteceu naquele 26 de março de 1991. Misterioso, hein? Muito Talvez um misterioso. dia toda a verdade apareça. Por Será? enquanto, o caso segue com destaque na história criminal da Coreia do Sul, tendo chocado o país, que resistiu a décadas de investigações e que ainda guarda segredos que ninguém consegue explicar completamente. O caso dos meninos sapo continua sendo um dos casos criminais não resolvidos mais conhecidos da Coreia do Sul. Até aqui, o caso de hoje. Espero os seus comentários aqui embaixo. E assim, nós nos encontraremos na próxima história. Esse é o canal Poulando em português, tá? Essa dublagem em português é dele aí, tá, pessoal? Sei lá, cara, eu acho meio bizarro esse negócio, sinceramente. Eu acho bem bizarro esse caso aí, porque. Como é que eu posso dizer? Ele não dá margem, tipo, pra ninguém, sabe? Não tem como você suspeitar de alguém ou como, porque são vários indícios. Pode ter sido no campo de tiro, pode ter sido alguém no meio da mata com pura maldade, ou alguém que seguiu as crianças até aquele ponto, ou alguém que, sei lá, tava no mau dia e resolveu fazer o que fez.
Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. É um caso estranho, um caso misterioso, né? Um caso triste, obviamente, principalmente pra família. E eu não sei o que dizer, não, cara, desse caso não. Você sabe o que dizer? Joga aí nos comentários pra gente trocar ideia. O que você acha que aconteceu? Qual é a sua teoria sobre tudo isso aí que a gente assistiu junto? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, beleza? E pode ter certeza que eu estou grato pela sua presença aqui também. E por isso, meu muito obrigado por todos vocês ficarem comigo aqui até agora. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de verdade de deixar o seu comentário aqui pra gente saber, tá? Porque eu quero saber a sua teoria quanto a esse caso aqui. A minha teoria, sinceramente, não é da hipotermia, isso aí eu já descartei há muito tempo. E eu acredito que elas podem ter sido sim ali chegado no campo de tiro. Porém, é curioso porque foi dito que não havia traços de chumbo nos ferimentos, né? Aí tu fica, ué, mas aí o negócio já muda, sabe? Então, assim, nem eu sei dizer pra vocês o que de fato eu acho que aconteceu. Porque é bem complicado. Mas será que você tem alguma ideia? Deixa aí nos comentários pra gente poder trocar uma ideiazinha. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora. A gente se vê na próxima. Mana só. Pangapsunida. Que caso, hein? Caraca.